Jornal da Globo. Oferecimento Leroy Merlin, a maior variedade do Brasil em bricolagem, construção, decoração, jardinagem. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. Inacreditável, espetacular, cinematográfica. São apenas algumas das exclamações ouvidas no Brasil que assistiu hoje estarrecido à história do criminoso que voltou ao local do crime. E por trás dos adjetivos ainda há muitas perguntas. O que se passou na mente de Fernando Dutra Pinto? O que ele contou à polícia? Quem é a namorada Jennifer? É o que você vai ver agora no Jornal da Globo. E vai ver também. Mentes assassinas, um raio-x psicológico de Fernando Dutra, o que leva o sequestrador a buscar a proteção da vítima. Onde está Jennifer? A polícia caça a mulher que participou do sequestro de Patrícia Abravanel. Invasão de privacidade. Câmeras indiscretas vigiam médicos e pacientes num hospital do Recife. E os gols da rodada no Brasileirão. Guarani e Coritiba vencem. Cruzeiro e Bahia ficam no empate. Agora, no Jornal da Globo. Depois de 10 dias de terror, a família Abravanel pôde finalmente descansar aliviada. Eles estão todos reunidos na casa do Morumbi. Do lado de fora, um carro da polícia vai passar a noite reforçando a segurança. Enquanto isso, Fernando Dutra Pinto, o sequestrador, está no Centro de Observação Criminológica da Polícia Militar em São Paulo. Há mais de 8 horas ele é interrogado. Primeiro foi ouvido informalmente e deve passar a madrugada prestando depoimento. Longe dali, a polícia tem pelo menos 2 pistas a seguir, como informa o repórter Caco Barcelos. Uma investigação sobre a compra deste sobrado dos pais de Fernando Dutra Pinto pode revelar à polícia informações importantes sobre a quadrilha do sequestrador. A casa foi comprada há 2 meses. A família de 8 irmãos vive do pequeno salário do pai e motorista particular. A polícia quer saber de onde eles tiraram R$90 mil para comprar à vista o sobrado, já que Fernando, o filho mais velho, estava desempregado. A repórter Helena de Gramont fez esta pergunta ao pai. Quem quis comprar essa casa? Isso sou eu. O senhor tinha esse dinheiro? De lá para cá. Eu não vou entrar nesse detalhe. Fernando Dutra começou a ser interrogado às 4 horas da tarde, logo depois de assinar a prisão em flagrante por tentativa de homicídio, sequestro e duplo assassinato. Além de explicar a história da compra do sobrado, Fernando falou sobre um outro mistério a ser esclarecido: o provável esconderijo da namorada Jennifer, a única da quadrilha que continua foragida. Fernando teria dito aos policiais que a namorada Jennifer está usando uma peruca e que se hospedou com nome falso num flat dos Jardins, bairro nobre de São Paulo. A polícia está à procura dela, mas até agora há pouco não havia nenhuma busca nos hotéis dessa região. Jennifer, um nome sem rosto, mas que é peça fundamental para que a polícia possa montar o quebra-cabeça do sequestro. Afinal, quem seria a mulher citada por Patrícia Abravanel, vista por uma faxineira da casa usada como cativeiro e que teria estado no flat em companhia do sequestrador? A reportagem é de Rodrigo Viana. A primeira informação de que havia uma mulher envolvida no sequestro veio de testemunhas que viram a movimentação na casa alugada para ser o cativeiro de Patrícia Abravanel. Uma das testemunhas disse que a moça era magra, jovem e tinha os cabelos claros. Ela também foi vista pela faxineira da casa. Eu só vi a mulher aqui na rua, na primeira vez que ela chegou, no primeiro dia que ela chegou. Depois de ser libertada, durante a entrevista aos jornalistas, Patrícia Abravanel citou 2 vezes que uma mulher estava com o grupo. Teve uma que se arrependeu muito, falou, eu não sei porque eu tô fazendo isso. Quando os 2 primeiros sequestradores, Marcelo e Esdras, foram presos, a polícia conseguiu a informação de que essa mulher seria Jennifer, namorada de Fernando Dutra Pinto. No flat em Alphaville, onde Fernando se hospedou depois de receber o resgate, uma mulher foi vista em companhia do sequestrador. E ele estava ao meu lado, numa mesa, e aí que eu me lembrei que ele estava com uma garota do lado. Até agora, ninguém viu foto dela. O pai de Fernando não confirma nenhum relacionamento sério do filho. E a Jennifer, a namorada dele? O senhor conhece a Jennifer? Não conheço porque... Nunca viu a Jennifer? Não, aqui não.
Mas foi sem Jennifer que o sequestrador de Patrícia Abravanel surpreendeu todo mundo ao voltar à casa da vítima depois de tê-la libertado. Fernando Dutra Pinto invadiu a mansão de Silvio Santos, no Morumbi, às 7 da manhã desta quinta-feira. Um caso sem precedentes. Em pouco mais de 48 horas, pai e filha foram reféns da mesma pessoa. A casa no bairro do Morumbi, novamente cercada por repórteres e policiais. Lá dentro, o empresário Silvio Santos e o sequestrador Fernando Dutra Pinto. Armado, ele invadiu a casa às 7 da manhã. Este policial foi o primeiro a chegar. Ele retirou a mulher do empresário, as 5 filhas e uma amiga que ficaram na casa de um vizinho. Durante as negociações, Fernando pediu coletes à prova de balas, um helicóptero, a saída dos policiais civis. Uma médica foi chamada para atendê-lo. Ele estava com um ferimento à bala. No final das negociações, quando ele já havia entregue a arma, quando ele havia se rendido, aí sim foi solicitado o atendimento médico. Ele tinha uma lesão em nádega, né? Era um ferimento que sangrou um pouco, precisava de curativo, como ele seria encaminhado, conduzido para depoimento, então ele necessitava desse atendimento no local. O advogado, a irmã de Fernando, Kelly Dutra, e o pai, Antônio Sebastião Pinto, foram até a casa do empresário. Fernando não queria se entregar. Segundo o relato de uma pessoa que entrou na casa vizinha, as filhas e a mulher de Silvio Santos choravam e rezavam de mãos dadas. Recebiam informações da polícia o tempo todo. As horas passavam e a situação não se resolvia. A uma hora, o impasse parecia estar perto de um fim. Depois de horas de negociação, o sequestrador autorizou o empresário Silvio Santos a utilizar um telefone. E ele ligou direto para o governador Geraldo Alckmin. 2 horas mais tarde, uma movimentação discreta indicou o fim da negociação. Fernando foi levado num comboio para o Centro de Observação Criminológica, do outro lado da cidade. Pouco depois, a mulher e as filhas de Silvio Santos voltaram para casa, em 2 carros. Eram quase 3 da tarde quando Silvio Santos saiu de casa acompanhado do governador. De banho tomado, acenou para as pessoas e entrou novamente. Era o fim de 8 horas difíceis na mansão do Morumbi. E você vai ver ainda nesta edição outras informações sobre o depoimento de Fernando Dutra e vai saber o que os psiquiatras acham da mente do sequestrador. Olhos indiscretos num hospital público do Recife. Até o Conselho Regional de Medicina já entrou na história para preservar a intimidade dos pacientes. A reportagem é de Marcos Sugarrara. No maior hospital público do Recife, 600 pacientes são atendidos por dia só na emergência. O entra e sai facilita os roubos e casos de vandalismo. Videocassete já desapareceu do hospital, livros, dinheiro mesmo de funcionários ou de pacientes. O maior cuidado da direção do hospital é com este tomógrafo, um equipamento utilizado em exames de alta precisão. Custou mais de R$1 milhão. Para evitar danos ao aparelho, 8 câmeras foram instaladas na sala. A vigilância eletrônica também funciona na entrada principal, corredores e na emergência. A Secretaria Estadual de Saúde decidiu equipar todos os hospitais públicos de Pernambuco com câmeras, mas essa vigilância eletrônica pode ser constrangedora para os pacientes. Muitos já estão reclamando das câmeras, principalmente em setores como de raio-x. Aqui, dependendo do exame, o paciente precisa se despir. Eu não acho isso certo não, sabe? Porque tira a privacidade dos pacientes. Ao todo, são 28 câmeras. Desta sala, a diretoria-geral acompanha o que acontece no hospital. As imagens das salas de raio-x não aparecem na tela. Segundo a diretora, elas são monitoradas à distância por uma empresa especializada em vigilância eletrônica. No momento que precisar tirar a roupa do paciente, você cobre com um campo, cobre com um lençol. Mas o Conselho Regional de Medicina discorda da vigilância eletrônica. No momento que essas câmeras elas possam revelar a identidade do paciente, aí deixa de ser um processo administrativo e passa a ser uma infração ao Código de Ética Médica. E os americanos apresentam a última moda em saúde, uma peça de roupa que monitora até os suspiros do paciente. Vista esta ideia. A camiseta da vida, como está sendo chamada, permite ao médico de longe saber de tudo o que se passa com o paciente. Ela tem sensores embutidos no tecido que monitoram nada menos do que 40 sinais vitais.
Este médico diz que cada batida do coração, cada suspiro, até mesmo uma simples engolida do paciente, tudo fica registrado num computador de mão. Com esses dados, o médico pode perceber mudanças sutis no funcionamento do organismo e, se necessário, alterar a medicação. Imagine saber exatamente o que se passa com um piloto no momento de uma batida. A camiseta da vida tem a resposta. E veja em instantes, americanos e israelenses boicotam a conferência da ONU sobre o racismo. Abaixo o calote. Uma campanha do Banco Central ensina a identificar notas falsas. Será possível livrar o mundo do preconceito e da discriminação? A partir desta sexta-feira, o mundo se reúne na África do Sul para tentar exatamente isso. É a terceira conferência da ONU contra o racismo, a xenofobia e a intolerância. Mas os Estados Unidos vão boicotar o encontro, como mostra de Nova York o correspondente Ednei Silvestre. Arame farpado, cavalos, metralhadoras, motocicletas, barreiras de cimento em todas as ruas, segurança reforçada em todas as entradas, revista até embaixo dos carros. É o receio de um ataque terrorista numa conferência marcada pela controvérsia. Os protestos já começaram. Uma coletiva de organizações judaicas foi interrompida por árabes e islâmicos. Gritavam que Israel está praticando racismo contra os palestinos. Nas ruas de Durban, cartazes comparavam o apartheid que dividiu a África do Sul com o que o governo israelense está fazendo. Já existe o rascunho de uma proposta para a ONU declarar oficialmente que Israel está fazendo limpeza étnica da população árabe na Palestina histórica. Acusações que o presidente George Bush tentou esvaziar, ameaçando não mandar representante à conferência. Israel também decidiu boicotar o encontro. Em Washington, a confirmação. O secretário de Estado Colin Powell não irá a Durban. No lugar do negro mais poderoso da administração Bush, vai um funcionário de segundo escalão. A ONU promete uma conferência de ações, não de palavras. O que 6.000 representantes de mais de 150 nações vão tentar encontrar é uma estratégia para acabar com a discriminação racial, a violência étnica, a intolerância contra imigrantes. Uma agenda ampla e ambiciosa, resumida na proposta: um mundo livre de ódio racial e preconceito. O Brasil também vai levar propostas ambiciosas à conferência, mas muitas correm o risco de não passar de uma carta de boas intenções. O governo vai propor que o Estado brasileiro reconheça a sua responsabilidade histórica pela escravidão e pela marginalização dos descendentes de africanos. Vai sugerir também a aprovação urgente pelo Congresso de um novo Estatuto do Índio e a finalização da demarcação das terras indígenas. Entre os projetos de lei mais polêmicos estão o da união civil entre homossexuais, de autoria da ex-deputada Marta Suplicy, e o que prevê a descriminalização da cirurgia de mudança de sexo. Os dois tramitam no Congresso desde 95. O documento propõe também estabelecer cotas para negros nas universidades públicas, a exemplo do programa de ação afirmativa adotado nos Estados Unidos. 306 bilhões e 300 milhões de reais. É o orçamento do ano que vem, que segue amanhã para o Congresso. Mas os números você vê antes aqui com exclusividade. O investimento na área social aumenta. A saúde ganha 2 bilhões de reais a mais. A educação leva mais 800 milhões. Os investimentos em energia também crescem em 3 bilhões e meio. Mas há os cortes. Serão 2 bilhões de reais a menos para investimentos em transportes, recursos hídricos e defesa. A previsão de correção para o salário mínimo é de 5%. E apesar dos cortes, o Brasil está mais rico, ou pelo menos está devendo menos. É que o Banco Central descobriu hoje que a dívida externa privada brasileira é 30 bilhões de dólares, menor do que parecia. Depois de uma limpeza nos registros e de uma reclassificação nos investimentos, o montante da dívida lá fora caiu de 237 para 207 bilhões de dólares. Mas como essa história de descobrir de uma hora para outra que as dívidas diminuíram não acontece com todo mundo,
É bom aprender direitinho a reconhecer o dinheiro que se carrega no bolso. É que até as novas notas de plástico já estão sendo falsificadas. O Banco Central vai lançar em setembro uma campanha para que ninguém leve gato por lebre. Tinta especial e papel com marcas de segurança. Em segundos, a rotativa produz milhões de reais. Com técnicas de impressão que só existem nos equipamentos da Casa da Moeda. Mas desde 94, os falsificadores aproveitam a estabilidade do real para produzir dinheiro falso em grande quantidade. Desde o início do ano passado, o Banco Central já apreendeu mais de 500 mil de notas falsas que circulavam pelo comércio de todo o país. A cédula mais falsificada é a de R$10. E uma surpresa, a falsificação no país não é tão sofisticada assim. De cada 10 notas apreendidas pelo Banco Central, 6 foram feitas em impressoras de computadores comuns. Até a nota de 10 feita de plástico já foi falsificada. São cópias tão grosseiras que, em vez de investir em cédulas mais seguras, o Banco Central resolveu ensinar as pessoas